pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vou dar uma continuidade aqui ao modernismo com vocês, fazendo um vídeo, tá? Umas explicações que vão ser muito importantes para vocês, muita coisa. Vou fechar umas telas aqui. Vamos lá. Em primeira mão, eu resolvi chamar a atenção de vocês para alguns autores, né, muito importantes na literatura. Nós já falamos do modernismo primeira fase. Já mostramos o quanto esse modernismo é importante, né? As conquistas da primeira fase modernista, o quanto que é importante. Toda aquela parte, né, das vanguardas, se libertar da arte tradicional, as conquistas do modernismo, quer dizer, uma linguagem desprovida de regras, de métrica, uma liberdade. E aí nós vamos falar, eu estou chamando de top 5 aqui do Enem, porque alguns autores, pessoal, eles são muito cobrados no Enem, tá? Muita coisa. Quando a gente chama de top 5, eu estou elegendo um top 5 aqui, falando, por exemplo, de Oswald de Andrade, de Emanuel Bandeira, tá? Muita coisa, Emanuel Bandeira cai muito em concurso, Carlos Drummond de Andrade também. Nós temos, por exemplo, Guimarães Rosa, né? Nós temos Graciliano Ramos, alguns autores que são fundamentais, né? Eu chamo de top 5, mas depois eu vou apresentar uns 10 autores para vocês. Nós vamos falar aqui de 2 autores que são poetas, né? Manuel Bandeira, que está lá na primeira fase, né? Faz parte daquela tríade, juntamente com Oswald de Mário de Andrade, ele faz parte daquele primeiro momento modernista de conquistas, né? De uma nova linguagem, de liberdade para escrever. Então, de fato, o Manuel Bandeira ele vai ser um poeta muito completo, no sentido que ele vai se adequando à proposta do modernismo em relação a uma linguagem, né? A questão de ter uma liberdade na criação poética, na criação literária, mas ele vai também se encaixando com outras características que são muito importantes na obra dele. Então, o pernambucano, autor extremamente cobrado no Enem, na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, não só em literatura, mas, sobretudo, na interpretação textual, que é o que vocês têm que saber. Quando eles cobram uma prova, um artista da literatura, um poeta, ou um romancista, ou um contista, cronista, também a questão da interpretação. Tá? Os livros mais importantes de Bandeira, tá? Mais importantes da poesia do século XX, Cinza das Horas, 1917, Carnaval, 1919, Ritmo Dissoluto, 1924, Libertinagem, 1930. A partir desse livro, Manuel Bandeira, a partir daqui, já se liberta das amarras lá, né? Porque ele tinha, até então, ele era um poeta preso aos moldes parnasianos e simbolistas, e a partir daqui as poesias dele já estão bem de acordo com a proposta do modernismo. Tá? Estrela da Manhã, entre 36, e o poema Antologia, A Vida Não Vale a Pena, que resume e sintetiza. Né? Bom, obra dividida em 3 momentos: Cinza das Horas, obra da estreia do autor, resquícios de um poeta parnasiano ou simbolista, algo pós-decadentista. Depois ele vai aderir ao movimento modernista, vai se juntar aos jovens Oswald de Mário de Andrade e participa indiretamente do movimento de arte moderna, tornando-se assim um poeta de inspiração de tendência modernista. Tá? Por que participa indiretamente? Porque ele escreve o poema Os Sapos, mas não é ele que lê o poema. Tá? Quem vai ler é o Ronald de Carvalho. Né? No segundo dia de apresentação da semana, né? No segundo dia,
da Semana de Arte Moderna lá no Teatro São Paulo. O inquieto Manuel Bandeira também passeia pelas poesias de correntes de vanguarda, onde há influências de elementos que podem torná-lo um escritor pré-concretista, isto é, adere à experiência verbo-voco-visual, pois explora aspectos sonoros e visuais da palavra, quer dizer, disposta sobre o papel, que já seria uma corrente de vanguarda. O concretismo é que vai trabalhar essas tendências. Lá na frente, nós vamos ter, lá para a década de 50, 60, o concretismo, os poemas concretos que vão explorar esse verbo voco visual. Quer dizer, você tem lá a palavra que está disposta no papel, então você trabalha o aspecto sonoro, o aspecto visual, numa disposição totalmente diferente de uma poesia tradicional, por exemplo, né? E aí a gente tem, para começar a nossa análise, o primeiro poema de Manuel Bandeira, publicado lá em A Cinza das Horas, né? Sou bem-nascido menino, fui como os demais, feliz. Depois veio o mau destino e fez de mim o que quis. Veio o mau gênio da vida, rompeu meu coração, levou tudo de vencida, rugi como um furacão. Turbou, partiu, abateu, queimou sem razão nem dó. Ah, que dor! Magoado só, meu coração ardeu. Ardeu em gritos dementes na sua paixão sombria. E dessas horas ardentes ficou esta cinza fria, esta pouca cinza fria. Então, a gente percebe nesse poema, é o primeiro poema do primeiro livro dele, um sentimento de melancolia, de tristeza, bem simbolista, né? Final do século XIX, começando o século XX. Só que depois que você vê, ó, voltando aqui, esse sentimento bem melancólico, uma coisa bem sombria, bem nebulosa, né? Cinza fria, tá? Você vê aí a questão do parnasiano, por um lado, quer dizer, simbolista, que também já trabalhava a questão dos sonetos no simbolismo, você tinha no simbolismo o cuidado lá com a métrica, o cuidado com a forma, a presença dos sonetos. Então, no simbolismo, a gente tem muito isso, a presença da sugestão, a gente tem a questão da musicalidade, né? Presença de sinestesia. Ó, cinza fria, quer dizer, cinza, aquilo que você está vendo, e frio o que está tocando. Então, a mistura de sensações, isso tudo ainda são traços simbolistas, tá? Então, esse é o primeiro livro dele, ele tem esses traços ainda. Ele tem resquícios lá do simbolismo, do parnasianismo. A partir do poema Os Sapos, lido por Ronald Carvalho na segunda noite da Semana de Arte 22, no Teatro Municipal de São Paulo, decretaria a morte simbólica do parnasianismo e simbolismo no Brasil. O poeta usa tom, né? Quer dizer, o tom que ele usa ao abandonar esse momento para fazer adesão ao motorista. Então, ao modernismo. Ó, nós temos aqui o poema Os Sapos, onde a gente tem uma crítica, tá? Notória à escola parnasiana. Enfonando os papos, sai da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. Sapo tanoeiro, parnasiano aguado. Diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em primeiros hiatos, que arte nunca rimos termos cognatos. Meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Então, aqui a gente vê que a gente tem a crítica, né, à escola parnasiana. Ele vai chamando o parnasiano, né, cada sapo desse vai apontando para uma representação. Tem sapo tanoeiro, é o parnasiano aguado. Então, é a crítica à escola parnasiana, né? E tem sapo aí que representa os próprios modernistas que estão querendo sair
e querendo protestar, estão querendo coisas novas. Ó. Clama Sapari em Críticas Céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Quer dizer, aqui você já vê a proposta dos modernistas de ter uma liberdade poética, quer dizer, não ficar preso a regras, né, a formas, por exemplo. O tom com o qual ele abandona o esteticismo do parnasianismo também confirma em seu poema Poética, Bandeira adentrando no modernismo. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os turistas. Né? Então, aqui a gente está vendo a crítica a todo o preciosismo da linguagem, a essa linguagem requintada, gramatical, né? Toda bem martelada. Então, ele vai fazendo uma crítica que, até que no final ele diz: quero antes o lirismo dos loucos, dos bêbados, o lirismo difícil com gente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo, que não é libertação. Ou seja, é a grande proposta modernista aí de se desprender das amarras do passado, da arte passadista, né? E propor uma nova arte. A gente tem também Trem de Ferro e A Onda, que são poemas que exploram elementos sonoros, como um bom poeta concretista. Né? A Onda, Trem de Ferro, você vai explorando. A onda você usa a sonância, que é a repetição de fonemas vocálicos, sugere o ir e vir das ondas. Então, a gente tem aqui, ó, no Café com Pão, café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão. Agora sim, voa fumaça, corre, cerca. Ah, seu foguista, bota fogo na fornalha, que preciso muita força, muita força, muita força. Alô, foge, bicho, foge, povo, passa a ponte. Então, vão depressa, vão correndo. Você tem aqui um poema que explora, né, essa questão aí do som, tá? A questão dos elementos sonoros, imitando ali a chegada do trem, a saída do trem, tá? Numa coisa bem dinâmica, explorando o dinamismo ali. E a onda também, que é muito famosa. A onda anda, onde anda a onda? A onda ainda onda. Ainda anda aonde? Aonde? A onda, né? Então, a gente tem a sonância. Ainda associado ao autobiografismo, que é uma coisa que Bandeira vai usar muito, elementos autobiográficos, que tem a ver com a própria vida dele, está o memorialismo que o leva, muitas das vezes, à infância, como no poeta Velha Chácara, tom de memorialismo nostálgico, lembrança da infância, do passado, da família. Né? Então, por exemplo, ó, a casa era por aqui. Onde? Procuro e não acho. Ouço uma voz que esqueci. É a voz deste mesmo riacho. Ah, quanto tempo passou! Foram mais de 50 anos, tantos que a morte levou. E a vida, nos desenganos, a usura fez-se borrada da velha chácara triste. Não existe mais a casa, mas o menino ainda existe. Então, vocês percebam que Manuel Bandeira é um poeta muito explorado em concurso. Aqui você vê o tom de saudosismo, o tom de melancolia, de tristeza, né? As memórias da infância, a casa que não existe mais, o tempo que já se passou, né? A lembrança da infância, da família. Outro episódio marcante na vida do Bandeira é a doença, a tuberculose, como aparece no poema Pneumotórax. Tá? É um poema que a gente tem verso livre, branco, quer dizer, livre, simétrica, branco, sem rima. Lirismo pungente, forte, quer dizer, pungente, que marca. Tá?
E a gente tem nesse pneumotórax, está aqui, ó, vocês vão poder ver, que tem a ver também com traços da vida dele, né, autobiográficos, porque ele tinha bandeira ao longo de sua vida, ele várias vezes ele tinha problemas pulmonares sérios, depois também problema de tuberculose, né, foi decretado e passou a vida toda nessa angústia, achando que fosse morrer de tuberculose, porque o médico estava sempre dizendo que poderia não durar muito. Então, aqui a presença da doença, né, dados da vida do próprio Bandeira. E um poema que cai muito, pessoal, é a presença do cotidiano, que também é uma coisa forte na poesia de Manuel Bandeira. Poema tirado de uma notícia de jornal, dicção extremamente modernista, né? O poeta busca inspiração no dia a dia, retratando temas que o cercam, que o circundam. Então, a gente tem o dia a dia, né? Como se fosse uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então, ó, ele pega uma situação do cotidiano, dá o nome de uma pessoa num tom, né, num humor assim irônico, João Gostoso, tá? A própria ironia no nome, que era um carregador de feira livre, morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número, porque não interessa. E aí esse indivíduo, né, que não tinha importância na sociedade, vai lá para o bar, bebe, canta, dança e depois se mata, morre afogado, quer dizer, retratando aí as diversas mortes do dia a dia que passa desapercebido por nós na sociedade, que ninguém se dá conta, né? Fatos do dia a dia. Ele usa também lirismo, tá, pessoal? Presença do lirismo amoroso, às vezes ingênuo. Ó, a primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Tá vendo? Você tem aqui um certo tom também, né, de deboche, os olhos nasceram, ficaram 10 anos esperando que o resto. Na terceira vez não vi mais nada, os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Tá? Então, às vezes, crítico, né? Você tem na obra de Bandeira uma pluralidade, uma multidimensionalidade que marca a poética dele. Tá? Existe também, pessoal, uma obra dele, Vou-me embora para Pazárgada. Tá? Pazárgada aí aparece no poema como um lugar ideal, livre de doença, de sofrimento, uma paisagem fabulosa, país de delícias. Quer dizer, é aquilo que está na imaginação do poeta, porque Pazárgada é um local que existe realmente, né? Uma cidade da antiga Pérsia, atualmente um sítio arqueológico na província de Fars. Ele busca inspiração num nome e ele já de um lugar que ele já tinha lido. E aí, um belo dia, ele cria esse poema, Vou-me embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Quer dizer, em Pazárgada ele pode fazer o que quiser, ele está livre de sofrimento, ele está livre de doença, ele está livre das impossibilidades do ser humano, de conquistar aquilo que quer, né? Do sofrimento. Tem até um poema dele, Antologia, que resume muito essa questão, né? A vida não vale a pena e a dor de ser vivida. Os corpos se entendem, mas as almas não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Vou-me embora para Pazárgada. Aqui não sou feliz. Quero esquecer tudo. A dor de ser homem. Este anseio infinito e vão de possuir o que me possui. Quero descansar, humildemente, pensando na vida e nas mulheres que amei, na vida inteira que podia ter sido e que não foi. Quero descansar, morrer, morrer de corpo e alma, completamente. Todas as manhãs, o aeroporto em frente me dá lições de partir.
Quando a indesejada das gentes chegar, encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Então, aqui é um eufemismo, né? Indesejada das gentes é uma figura de linguagem que a gente chama de eufemismo, que é para você suavizar uma expressão, para não falar morrer, a morte, você chama de indesejada das gentes. Tá? Esse é Manuel Bandeira. Então, pessoal, como refletir acerca da poesia de Manuel Bandeira? Um poeta que vai lá do pré ao pós-modernismo, né? Que está lá presente na primeira fase do modernismo, mas que está lá presente na segunda fase e pega características também de um pós-modernismo. Experiências concretistas, modernismo decadentista e simbolista. Poetas de traços autobiográficos, leva em conta sua própria vida, suas próprias experiências de vida. Memorialismo recorrente, resgata elementos da infância e da família. Atenção, isso aqui que é muito importante nos concursos. Tragédia pessoal, tuberculose, melancolia, sentimento de angústia, mas ao mesmo tempo paixão pela vida. Resgata imagens brasileiras, focalizando o cotidiano, bem ao espírito modernista de 22. Retrata figuras femininas com lirismo amoroso, erotismo ingênuo, afetuosidade. Reflete sobre a precariedade da condição humana, mas ao mesmo tempo revelando um desejo de transcendência, né? Um desejo de ultrapassar essa precariedade humana. Tematiza o cotidiano e universal, sempre com humor. Às vezes humor ingênuo, às vezes humor irônico. Tá? Aspectos importantes. De novo aqui, mais uma dica para vocês, para quando vocês forem analisar a poesia de Bandeira, numa prova de concurso, normalmente eles pegam esses aspectos. Nasce parnasiano simbolista e avança para o modernismo e pós-modernismo. Produziu poemas pré-concretistas, autobiografismo e memorialismo, família, infância, doença, terra natal, Recife, melancolia, angústia, paixão pela vida, poesia carregada de imagens brasileiras, lirismo amoroso, afeto, erotismo velado, precariedade da condição humana, desejo de transcendência, quer dizer, de ultrapassar os limites, né, de realidade, os limites do que o ser humano pode alcançar, tematiza o cotidiano universal, humor irônico e ingênuo, estilo simples e direto. Tá? Poeta muito importante aí em provas e no Enem. Drummond. Poesia de Drummond tem 4 fases. Fase Gauche. Presta bem atenção que eu vou falar com vocês. Isso aqui é muito importante em relação à obra de Drummond. Drummond é considerado, pessoal, um dos poetas que mais caem nos concursos, um dos que mais caem. Então, você tem a primeira fase, 1930, fase Gauche. É a presença do esquerdo, do marginal, do pessimismo, que se sente pequeno diante do mundo, se sente um não pertencente. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho. Fase social, 1940. Fase do não, 1950, que é mais existencial, filosófico, mais niilista, nega o mundo, nega o sentimento de vazio existencial tão inerente à condição humana. E a fase da memória, com a qual ele já mostra a sua fase lá memorialista. Então, Drummond tem um poema, que eu já vou começar a explicar para vocês, que é um poema que os concursos gostam muito, tá? Poema de 7 faces. Em cada estrofe vemos uma das faces de Drummond, aspectos marcantes da poética do ilustríssimo mineiro. Certo? Deixa eu consertar aqui. Depois eu conserto. Tá? Então, olha só, a gente viu que ele tem 4 fases. Aqui nesse poema, que tem 7 estrofes, você vai ver aí as faces de Drummond diluídas, né? Quando nasci um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser gosto na vida. Então, vocês estão vendo a referência
Aí, ó, que o eu lírico faz a própria pessoa de Drummond. Ó, faz e gosta, é o esquerdo, é o diferente, é o marginal, compreendido, aspecto autobiográfico. Voltando para ele mesmo, Carlos. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Conflito do eu interior, desejos sexuais, o conflito entre desejo e a moral. Né? A mostrar o conflito aí desse eu interior. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O conflito do eu com o mundo é o estilo da mineirice, né? Certo ceticismo, certa ironia, observa o mundo, o sentido ontológico, quer dizer, o estar no mundo e observar esse mundo. E aqui a gente tem uma figura de linguagem que os concursos adoram. Tá? A terceira estrofe, o bonde passa cheio de pernas. A gente tem a metonímia, é a parte no lugar do todo, né? As pernas simbolizando no lugar das pessoas. Tá? O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos do bigode, sentimento de reclusão, de solidão, alusão ele mesmo a seu pai, isolamento, né? Tema da família. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Sentimento metafísico, ceticismo quase niilista, o homem reconhecendo sua fraqueza existencial, sua impotência. Tá? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Então, a ideia da impotência do homem, né? da literatura e das coisas. Não altera o estado das coisas, mas altera o estado dos homens, presença do humor. Metalinguagem, né? Eu não devia te dizer, mas essa lua, esse conhaque, bota a gente comovido como o diabo. Ironia, marca coloquial, botar, né? Ele usa o botar no lugar, por exemplo, de pôr. Tá? Botar já é uma coisa mais coloquial, tá, pessoal? No lugar de pôr. Síntese das diversas facetas da pluridimensionalidade da poética de Drummond. Ironia, usar em vocabular, conflito, refletir sobre estar no mundo, metafisicismo, uma dicção tipicamente modernista. E a gente tem também aqui a Oficina Irritada, né, do livro Claro Enigma, da terceira fase, 1950, fase do não. Tá? Então, aqui também a gente tem essa Oficina Irritada, que é um poema muito famoso dele, muito famoso. Ao lado tem comentário do poema, para que você possa entender. Tá? E é assim que os concursos pedem. Quando vocês leem um poema, você vai ter que saber lá do que está o eu lírico, está falando sobre o quê, qual é a ideia que está passando. E se tratando de poetas como Drummond, como Bandeira, nós temos que saber em que momento está sendo retratada aquela poesia. Né? É um momento, por exemplo, aqui, ó, Drummond, que era um poeta que prezava o modernismo, a liberdade para criar, não gostava de usar rima nem métrica, usava uma linguagem muito simples. Ele faz um poema aqui estilo parnasiano, Oficina Irritada. Já no título traz a ideia do parnasiano, ideia do esforço. Irritado porque ele não era feito a poesia rimada, mas para mostrar toda a sua proficiência poética, ele vai lá e faz um soneto, né? Então, usa anáfora, que é a repetição, eu quero, mostrando a existência do eu lírico. Usa sinestesia, que é a mistura dos sentidos, quer dizer, muitas figuras de linguagem, né? Conforme os parnasianos usavam, os próprios simbolistas. Quantidade de palavras de sentido negativo, aqui na segunda estrofe,
não, ninguém, tá? Não, ninguém, nenhum. Letra maiúscula que alegoriza da dimensão, sentido mais abstrato ou filosófico, para isso não. Depois, esse meu verso antipático e impuro, há de pungir, há de fazer sofrer, tendão de Vênus no pedicuro. Pensamento niilista, negativo, bem nos moldes nietzschianos. Pedicuro cuida dos pés, da beleza. Então, Vênus, que é a deusa da beleza, né, que é tratada lá pelo pedicuro, que vai cuidar dos pés, mas lá no último vai dizer, ó, ninguém o lembrará, ninguém vai lembrar dessa beleza. A beleza é passageira, efêmera, passageira. Então, visão pessimista da existência. Tá? Cão mijando no caos. Isso aqui lembra a poesia até de Augusto dos Anjos, Cão mijando no caos, que é Augusto dos Anjos que usava essa linguagem, enfim, né? Poeta pré-modernista lá, uma linguagem grosseira que chamava atenção. E a gente tem lá o Arcturo, cão mijando no caos, enquanto Arcturo, ó, estrela mais brilhante do céu noturno. Então a gente tem claro enigma, se deixa surpreender. Então nós temos aqui, ó, o que a gente está vendo aqui? Precisa da escuridão para poder brilhar. O enigma, que é algo escuro, precisa da escuridão para se fazer iluminado. Como se Drummond quisesse decifrar um indecifrável. O enigma é claro porque brilha no escuro. É o conflito existencial do homem no mundo. A aceitação e negação do eu que chega no mundo, do recluso e do mundano. O poeta que gosta e que depois se torna um poeta social. Esse é Drummond. Tá? Bom, outra coisa também para mostrar para vocês, em relação à prosa, vamos ver aqui, ó. Ó, vocês têm que prestar atenção também, que vai cair no exercício de vocês. José Lins do Rego, que é um escritor, um romancista, que faz parte da prosa da segunda fase, a prosa regionalista, e uma das obras, tá vendo? Uma das obras dele de maior impacto, ó, é a obra Fogo Morto, tá? A gente tem aqui, ó, Fogo Morto, o romance dele surgido no segundo período do modernismo, é a fase regionalista. O período inicial havia sido marcado pela busca da identidade, no caminho trilhado, pelo trabalho com a forma. Nas obras da fase regionalista, os autores focam essa mesma busca por meio do trabalho com o universo temático das regiões mais atrasadas do Brasil, sobretudo o interior do Norte e do Nordeste, tá? E, em menor escala, a região Sul. Publicado em 1943, Fogo Morto é considerado obra-prima de José Lins do Rego e ocupa lugar de destaque nesse período literário, ao lado de livros igualmente importantes, como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Então, ó, os méritos do romance que alçaram são respeitáveis no interior da fase regionalista, deve seu processo de criação. Os 3 primeiros livros, Menino de Engenho, de 32, Doidinho, de 33 e Banguê, de 34, iniciam um ciclo da cana-de-açúcar, no qual José Lins do Rego explorou essencialmente a sociedade que se formava nas proximidades do engenho em razão da existência. Quando publicou Usina, em 36, no qual é narrado o declínio do engenho cana-de-açúcar, o autor revelou que a obra encerrava o ciclo citado. Filho temporão desse período, Fogo Morto foi publicado 7 anos depois e sintetiza o universo temático dos livros anteriores, além de demonstrar um grau de maturidade estilística e de consciência estrutural. Então, ó, Fogo Morto é narrado em terceira pessoa e dividido em 3 partes, que trazem seus títulos o nome de 3 personagens principais. Presta atenção nisso, hein, pessoal? Porque quando o Fogo Morto é cobrado em prova, você tem que saber isso aqui. Mestre José Amaro, o engenho do seu Lula e o capitão Vitorino.
Esses personagens representam, no plano psicológico e moral, a situação em que, no nível socioeconômico, estão os engenhos de cana-de-açúcar, com a decadência dessa cultura no processo histórico brasileiro. Então, eram chamados de engenho de fogo morto aqueles engenhos que paravam de produzir o açúcar, riqueza da época. O espaço decrépito de um universo perdeu a importância econômica anterior, passa a agregar ao seu redor personagens decadentes, que, no entanto, carregam ainda o orgulho e a empáfia patriarcal de outros tempos, a disparidade entre a aparência que os personagens ostentam e a realidade em que vivem norteia o romance. Tá? Então, você tem aqui, ó, a análise do fogo morto, né? E tem as representações, quer dizer, cada um desses você tem aqui, ó, José Amaro, tem uma parte aqui, ó, a gente tem, eram chamadas, no seguinte trecho fica bem exemplificado o comportamento quixotesco do capitão Vitorino. À tarde, o mestre escutava o canário da biqueira em Ourindo Bico. Tudo era mansidão em redor. Sol brando, vento calmo e as folhas. Pois seu mestre foi falando, Vitorino, os cabras não podem com o velho. O Quinca Napoleão pensava que eu tinha medo, nananã. Tá? Quer dizer, Vitorino, aqui, ó, Fogo Morto é um drama humano organizado em 3 partes. Daí a caracterização de estrutura. Cada uma delas traz o título. Tá? Capitão Vitorino, chamado de Paparrabo no livro, ele é o tipo quixotesco, defensor de fracos e oprimidos. Cada uma das partes é dominada por uma personagem a quem o narrador deixa falar ou deixa mostrar-se, expressando a sua visão do mundo. Essa técnica é conhecida como onisciência multisseletiva, que permite revelar o mundo a partir do ponto de vista da personagem. A ação de Fogo Morto desenrola no engenho de Santa Fé, de Lula de Holanda, personagem que protagoniza a segunda parte do livro. Na primeira, José Amaro é um velho celeiro, vivendo de favor nas terras do engenho de Santa Fé, desde a época de seu pai. Tá? E outra obra também que vocês têm que ficar de olho, tá, queridos? Ó, outro autor também que cai muito, que você tem que ficar de olho, Graciliano Ramos, tá? Que foi um romancista, cronista, contista, jornalista, político, memorialista brasileiro. Nasceu em Quebrangulo, quer dizer, Alagoas, em 27 de outubro de 1892. Então, terminou o 2º grau, seguiu para o Rio. Tá? E aí, ó, falando um pouquinho da vida dele, foi eleito prefeito de Palmeiras dos Índios em 1927, tomando posse no ano seguinte. Ficou no cargo por 2 anos, renunciando em 10 de abril de 1930. Em 1936, viveu em Maceió, trabalhando como diretor da imprensa oficial. Em 1938, publicou Vidas Secas. Em seguida, estabeleceu-se no Rio de Janeiro como inspetor federal de ensino. Aqui a gente tem as principais obras. São Bernardo, escrito em 1934, conta a história de Paulo Honório, qual consegue se tornar proprietário da fazenda de São Bernardo. 38 narra a história de uma família que faz tudo para fugir da seca, onde vivem. Publicado em 1936, faz parte da trilogia, juntamente com os livros São Bernardo e Vidas Secas, contexto histórico, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e ditadura. Na morte, adoeceu gravemente em 1952. No começo de 53 foi internado, mas acabou falecendo em março de 53, aos 60 anos, vítima de câncer. Ok, pessoal? Bom, em relação à literatura, é isso, tá? Eu vou também postar para vocês um vídeo, um videozinho sobre Manuel de Barros, que também é um autor que quase ninguém conhece, é mais de 45, depois vocês vão assistindo, e façam os exercícios, o que vocês não souberem, qualquer dado que vocês não souberem no exercício, vocês pesquisem, tá?
Pesquisem para poder saber mais, ok? Um beijão para vocês. Tchau, tchau, pessoal.